Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre os 7 top assuntos do Enem. Segunda aula de exercício, não estou contando aquela nossa primeira aula que eu faço um geralzão dos assuntos, né? Bom, só que tem um detalhe. Esse assunto eu vou dividir em 2 vídeos. É que tem muita coisa para falar em química ambiental. Na verdade, eu prometi que seriam 7 aulas de exercícios, vão ser 8. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos à primeira parte, então, da química ambiental. Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Bom, você já me conhece, já está me acompanhando aí em algumas aulas, fazendo essa mega revisão de química para o Enem. Sou o professor Everson e há 30 anos venho trabalhando com ensino de química fácil para os meus alunos. Antes de começarmos a falar sobre exercício de química ambiental, tá com o dedo no botão vermelho. Você ainda não é inscrito no canal? Não é possível. Já é a nossa terceira aula falando de Enem e você não está inscrito no canal? Vá! Então vamos lá à nossa aula de hoje. Olha só, eu vou corrigir com vocês hoje, eu vou discutir com vocês hoje 3 exercícios variando um pouquinho os assuntos de química ambiental. Veja, aquela situação comum da prova do Enem. Textão. Textão, você não lê nem no Instagram. Quem dirá você vai ler textão na prova do Enem? É ou não é? Pula o textão. Vamos direto à pergunta. O Everson, se eu precisar, aí você volta, né? Vamos lá, olha só. Considerando um texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é. Então veja, ele forneceu para nós aqui um texto contando a história do efeito estufa, contando a história do aquecimento global, tá? Então, o que mais importa aqui no texto, para te falar que não é nada, é esse finalzinho aqui, ó. Olha que ele fala assim, ó. Mais recentemente, um outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Então o destaque está aqui, ó, aumento na concentração de CO2. Pensa comigo, você vai fazer prova do Enem. Desde quando, quer dizer, pressupõe-se que você está terminando o 2º ano do ensino médio ou já no 3º, quando vai fazer a prova para valer, né? 2º ano, você está fazendo a prova como treineiro. Agora, desde quando você ouve falar em aquecimento global, efeito estufa? Acho que desde o 6º ano. Quem dirá se não for desde o prézinho. Então não precisou desse texto. Você sabe que o aquecimento global é uma consequência do quê? Do aumento dos níveis de CO2. Então, considerando o texto, qual seria a alternativa viável para combater o efeito estufa? Vamos lá. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada? Pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver, inclusive nós vamos refrigerar todas as indústrias. Indústria agora cheia de ar-condicionado. Presta atenção, tá? Promover a queima de biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Legal, vamos queimar tudo quanto é brejo agora, que aí acaba com a produção de metano. Aí libera CO2. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Quer dizer, absorver CO2 é o tópico certo, ó. Esse é o problema. Mas será que é essa questão mesmo, Everson? Vamos ver. Aumentar a concentração atmosférica de água. Nós vamos borrifar água agora.
no ar? Vai todo mundo borrifar água. Todo mundo com o borrifador e borrifa água. Pensa. Não dá, né? Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera. Não. Absurdos do absurdos. Alternativa C. A prova do Enem tem muito essa característica. Veja, a gente não leu o texto. E as alternativas, elas são praticamente absurdas. É apenas a correta mesmo, que é correta. Então, o que eu falo para você e para os meus alunos? A prova do Enem é uma prova caracterizada pela paciência. Paciência de ler as alternativas. Paciência de interpretar. Ok? Então, tem essa paciência. Não tem que ter pressa para fazer a prova. Tem 4 horas e meia? 4 horas e meia. Mas também não vai ficar 4 horas e meia. Você tem que ter o teu tempo. A gente já discutiu sobre isso. Tá? Próxima questão. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária feito pela ONU para a agricultura e alimentação, o gado é o responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Uma contribuição maior do que o setor de transportes. Opa! A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Então, o que o gado está fazendo? Que está promovendo a emissão, o aquecimento global? Está emitindo o quê? A vaquinha está respirando. No caso do gado, no caso dessa situação, a história está aqui, ó. Emissão de metano durante a digestão. Erso, mas o metano é o pum. Tá no pum de todo mundo. E esse relatório aí fala que seria o pum do gado, um dos responsáveis também pelo aquecimento global. Meu Deus, né? Mas é uma questão que a gente tem que levar em conta. Olha as outras alternativas, ó. B, óxido nitroso durante a ruminação. Ele vai eliminar NO2, NO. Tem nada a ver. Não tem nem isso no processo de respiração. Clorofluorcarboneto durante o transporte de carne. CFC. CFC é ozônio. Se fosse alguma coisa, teria a ver com ozônio. Óxido nitroso de novo. E dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Tá vendo aquela história das alternativas absurdas? Às vezes você não... né? Pô, olha as alternativas. Acabei de falar. Paciência para ler as alternativas e fazer a prova. Esse é o segredo da prova do Enem. Esse é o segredo. Próxima, de Química Ambiental. Em 1872, Robert Angus criou o termo chuva ácida. Legal, mudamos de assunto aqui. Vou falar de chuva ácida. Trata-se do acúmulo demasiado. De novo, se eu falar de chuva ácida desde o maternal, né? Desde o prézinho, né? O que nós vamos fazer? Pula o texto. Lógico, pula o texto. Então, peraí, vem aqui. Ó, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, pulei o texto. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. Esse fenômeno tem como consequência. Então veja, não precisou ler o texto. Ô, gente, quando eu falo não leio o texto, é porque na verdade a ideia da prova é contextualizar. Aí eles põem texto. Só que é aquilo que eu sempre falo, o cara põe um texto de 2 páginas e pergunta qual é a fórmula da água, certo? Espero que você saiba a fórmula da água. Bom, olha só, então qual é a consequência da chuva ácida? Pô, quanto que você já estudou isso? A corrosão de metais, pinturas, monumentos, destruição de cobertura vegetal e acidificação de lagos. Já morreu. Letra A. É isso. Excesso de ácido. Corrói metal, corrói pintura. Monumento histórico. Essa é a grande consequência da chuva ácida.
Olha a letra B. Diminuição do aquecimento global. O que tem a ver chuva ácida com aquecimento global? Destruição da fauna e da flora, até aí vai. Pela redução de recursos hídricos. Assoreamento de rios. Nada a ver. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano. Enchente. Tudo bem, o cara pensa chuva, enchente. Ele está falando de chuva ácida. Consequência da chuva ácida. Certo? E quer ver um outro absurdo aqui, ó? Corroer fios de cobre. Você estudou química, você sabe que o ácido não vai. O ácido da chuva ácida não tem acidez suficiente para corroer o fio de cobre. Isso não vai acontecer. É tão absurdo. Degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do país. Se ela é semiárida, tem pouca chuva. Poderia até pensar, né? Alteração do pH da terra. Mas estou falando de semiárido. Tá vendo como que funciona? Então, é isso. Vai fazer prova do Enem? Senta com calma, senta com tranquilidade, sem pressa. Interprete as questões. Ó, essa parte de química ambiental, não terminei não, hein? Vou seguir. Tem a segunda parte aí com questões de química ambiental. Maravilha. No mais, bons estudos!